Oi, gente, passando aqui para poder falar, né, sobre esse movimento das constelações familiares e dentro desse movimento, nisso que eu estou me propondo a fazer aqui no Instagram, que são as histórias sistêmicas que curam, né? Eu vou trazer aqui para vocês histórias que aconteceram dentro das constelações para vocês terem uma ideia de como isso move dentro da gente, né? E como isso também cura esse movimento todo do amor, que é das constelações. E é lógico que eu vou sempre trazer exemplos, né, de movimentos, de cenas, de movimentos de frases e de cura. Mas nunca vou, lógico, dizer nome nem cidade da pessoa da qual eu estou relatando um pouco esse testemunho, né? Lógico. E as constelações familiares, para quem não conhece, é sempre um movimento da gente fazer um movimento de uma cena. E essa cena, ela é uma cena inconsciente que é montada. O Bert Helling, ele conseguiu essa teoria, essa prática, essa praxis, né? Então, é trazido através dos dois primeiros personagens, vamos dizer assim, para um campo que vai ter um campo energético, uma memória sistêmica que vai atuar. Duas primeiras bases, que sempre uma constelação ela inicia com você, um representante para você e um representante para o teu foco. E o que é o foco das constelações? É aquele assunto que você diz: Elisângela, eu vim aqui porque a minha vida está parada nesse assunto, está truncada. Eu não consigo ir mais. Então, toda vez que a gente não consegue ir mais na vida, é porque nós estamos, o que a constelação chama de emaranhados. E estar emaranhado é estar com duas forças. Uma força que te puxa para frente, que é a tua própria existência, dizendo: vem trilhar esse caminho, e uma outra força que te puxa para trás. E o que é que tem lá atrás? Tem a nossa ancestralidade. E tudo que foi vivenciado até sete gerações para trás de você, está gravado em você como uma memória sistêmica familiar. E é justamente essa memória sistêmica familiar que faz você truncar. Porque se dentro do seu sistema, houve muitas exclusões, suicídios, assassinatos, abortos, traições, toda essa gama de relações que ficam como um movimento de exclusão, isso fica mais forte para um sistema, fica como se o próprio sistema devesse algo para a vida. E daí vem um descendente e diz: eu pago. Olha, eu pago. Então o movimento é eu pago, né? Esse é o movimento inconsciente que a nossa alma diz para o nosso sistema. É um amor. É por isso que o Bert chama de amor cego e emaranhado, certo? E a cura para tudo isso é devolver para os nossos antepassados esse destino, que ora foi triste, foi um destino difícil, e que foi o destino deles, foi o que eles puderam fazer na vida e com a vida, né? Então, para poder dar um exemplo a vocês disso, dessa história que cura, essa história sistêmica que cura, um cliente me procurou e ele queria constelar vícios. E eu disse: então tá, então traga. Eu fiz as constelações dele com bonequinhos, né? Eu acho que eu já mostrei para vocês os meus bonequinhos. Então eu fiz as constelações dele, eu faço online, eu faço, ó, com esses bonequinhos aqui. Isso daqui é para representar as pessoas. Por quê? Porque a constelação familiar, ela iniciou a vida dela com pessoas, em grupo e com pessoas. Então, como na individual eu não tenho pessoas, então eu tenho esses bonecos. Então, não é nada de cartomante, não adivinha o futuro de ninguém, né? A constelação trabalha do presente para o passado. Então, esse meu cliente, ele veio constelar os vícios. Ele tem vícios com drogas, né? E a droga é mais álcool e cannabis. E ele colocou a carta, eu pedi: você quer colocar a carta onde? Ele colocou a carta
E eu disse, traga outra carta que represente o vício. E ele colocou uma carta, um bonequinho desse, que ele olhava para frente. Eu falei, nossa, mas a frente é o futuro, né? Ele não olha nem para o vício. E o vício estava olhando para o lado. E eu disse, mas olha, e vício, gente, tudo que é vício na nossa vida está relacionado com o nosso pai. É a falta de força do masculino dentro da gente. E eu falei, bom, o pai dele não olha para ele. Eu quero ver agora se tem algo a ver com o avô dele. Aí eu falei assim, eu pedi para ele trazer uma carta para eu saber mais ou menos aonde o pai dele estava olhando. Isso é uma técnica que eu uso dentro das constelações com bonecos, né? E ele trouxe uma carta de um rapaz muito jovem. E eu coloquei lá naquela posição onde o vício, aquele boneco que estava representando o vício, estava olhando. E eu tive uma sensação de muita morte, e porque a constelação individual, ela exige muito do constelador, da intuição do constelador, né? E eu tive muita a intuição de morte. E eu falei, bom, o pai dele tem um olhar triste, realmente olha para alguém jovem que também estava triste. E eu falei assim, bom, mas eu não senti que aquela carta era o avô dele. Eu falei, então traga uma carta aqui que represente o pai do seu pai, o seu avô paterno. E ele trouxe outra carta e colocou o avô lá atrás, bem na ancestralidade. E aí eu perguntei a ele, devido à cena que estava montada, né? No próximo vídeo eu vou trazer para vocês o movimento de falar e trazer uma cena, para vocês terem uma ideia como é que é. E quando ele trouxe, quando ele montou, quando eu vi aquela cena, o avô lá no passado, bonito, um homem com a blusa verde, de esperança, né? E eu falei assim para ele, quem morreu muito cedo no seu sistema? Aí ele falou, o meu irmão. Então o irmão dele tinha sofrido um ataque cardíaco e morreu aos 20 anos de idade. E o pai dele, que era o vício, estava olhando para a morte desse irmão. E ele também. E daí eu perguntei, né? E seu avô, o que aconteceu com ele? E ele disse, o meu avô também morreu cedo, atravessando o rio e se afogou. Então, nesse movimento, eu descobri que tinha um padrão de comportamento de morrer cedo, por causa desse destino do avô. Então, o pai dele conseguiu ficar vivo por um bom tempo, mas o filho, aos 20 anos, morre no lugar do pai, para poder cumprir essa dor do avô. E depois de um certo tempo, o pai dele também faleceu. Então, ele tava numa cena onde só ele estava vivo. E eu fiz, né, através da frase que cura, dizer para ele, diga para todos, esse destino é de vocês. Então, quando ele falou, ele tomou um alívio muito grande. Por quê? Porque a força que estava dentro dele dos homens é que todos tinham que morrer cedo. E ele queria viver. Ele quer viver. Então, o vício vinha como uma forma de dizer, eu tomo essa força aqui para não ir para o destino também com vocês. O destino da morte. Então, para ele foi uma cura imensa, né? Porque quando ele viu que tinha esse padrão de morrer cedo, que o próprio irmão tinha morrido cedo pela tristeza do pai. A frase que estava nesse irmão é: eu morro no seu lugar, papai. Para que você fique um pouco mais aqui, né? Eu olho para você com essa tristeza sobre o vovô. Então, quando eu fiz ele devolver para o irmão, para o avô e para o próprio pai, que depois tinha falecido, esse destino difícil dos homens que estavam com um padrão de morte, ele disse que sentiu um alívio muito grande, uma força muito grande. Então, gente, as constelações, ela traz de forma, através de uma cena que é completamente inconsciente, aquela dor que você não consegue expressar na consciência. E é por isso que a frase, ela quando é dita de acordo com a cena, ela liberta. E ela libera uma dor que estava presa dentro da gente. E chega a cura, através desse amor de dizer,
me abençoe, se o meu destino for diferente do de vocês. E assim ele conseguiu dizer, nossa, eu estou me sentindo muito bem, muito leve, e que eu não quero morrer realmente, né? Então, é isso aí que eu quero trazer para vocês, sempre nesses movimentos das histórias sistêmicas que curam, para que vocês tomem também consciência do quão lindo é o movimento das constelações familiares. Muito obrigada.